Casos kármicos. Você quer mesmo quebrá-los? Você está no controle? Quem já não ouviu uma frase que diz assim: coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas primeiramente, antes de começar esse assunto, tem muita gente delicada que vai rechachar isso. O karma é uma lei física. Temos dentro do próprio academicismo ação e reação. Isso se observa nas partículas. Isso se aplica a elas, porque são seres vivos. Tudo que se movimenta esbarra em alguma coisa. Mas para quem é muito cético nisso, né, de que possa se negociar uma lei universal, eu digo que é muito de interesse financeiro. Por exemplo, se um tratador, né, os perigosos facilitadores que se acham salvadores, falassem a verdade para a pessoa: eu não posso te ajudar, tá? Você tem o seu destino e tem que por essa experiência passar. A solução é passar. É o mesmo que, por exemplo, dor de parto, dor de dente, dor de barriga. Se você não vai ao banheiro, não vai passar. É preciso chegar a uma conclusão, senão não existiria. E também tem muitos outros quesitos que os oportunistas, né, dizem que karma é mais uma crença, porque a gente diz que a ciência deles é mais uma crença. Eles só presumem, eles também rebatem o karma, dizendo que então a sua lei kármica é uma lenda urbana ou mística de algum hindu maluco. Veja, quando você toma um medicamento, ou mais precisamente uma vacina, um antibiótico, se não existisse a lei de reação, só a de ação, o que aconteceria? O medicamento ou a vacinação, ela habilita novamente os receptores da célula ao seu próprio estado imunológico. Ela pega o que é de melhor do sangue e se bloqueia. Se a célula não reagisse a uma ação bacteriana, e isso é karma 100% aplicado, você não poderia viver nesse mundo com tanto contágio biológico. Vemos reação em tudo a partir de uma ação. Quando você está se comunicando com alguém, digamos que a pessoa te faz uma pergunta. Quando você diz sim, concordando com aquela pessoa, ou não, você está aplicando karma. Karma não é apenas essa ruminação de problemas que as pessoas creem que é problema porque não entendem o karma. Eu ainda falava em outros vídeos que você não tem controle da sua vida quando você está num mundo atrasado. Porque se você está jogado lá, a Terra é um exemplo que nos ilude com toda a sua exuberância para que você não perceba que você está num mundo atrasado. A natureza é como uma mamãe que te protege debaixo das saias dela. Mas ali abaixo está escuro. Não se vê o pai lá fora, o sol. É a mesma coisa o exemplo da caverna de Platão. Pessoas comuns, eu sempre digo, não conseguem, não porque seja impossível, elas não têm inteligência para lidar
com um problema que eles vão chamar de sorte ou azar, karma, raiz da palavra carro, depois no latim, é movimento. Quando um pega e acha que pode resolver, ele desperta, ele percebe o ambiente, ele vai até a rua, percebe que há lá sol, que há outras pessoas se iluminando no sol, que a vida é mais fluídica lá fora. Quando ele volta político. Ele volta com autonomia de descrever o destino para a polis, ou seja, o povo. O que acontece num planeta atrasado? O camarada se torna político e ao mesmo tempo ladrão. Ele não traz coisas novas, ele tira as coisas que mantêm esse povo que o elege. Mas eu tenho muitos exemplos. Vou dar um. Como a coisa é inegociável para seres humanos que não têm o conhecimento, não despertou consciência plena. Senão, não causaria para si uma reação a partir de uma ação. Eu tinha um amigo que, certa vez, nós muito jovens, nós começamos a conversar e eu falei uma coisa contrariando o que ele estava falando. Na verdade, eu interrompi uma conversa dele e ele reagiu, me deu um soco na parte traseira da minha cabeça e eu caí no chão e ainda bati a cabeça. Eu perdoei o sujeito. Continuamos amigos, mas hoje eu, com o coração na mão, sinto pelas dores crônicas que meu amigo tem em sua cabeça. Não há um dia que eu não tenha que auxiliá-lo, eu não sou médico, mas tentar acalmá-lo para que o sintoma passe. Ele não sabe por quê, eu sei. Porque ele cometeu uma ação injusta. É preciso agir, mas é agir em prol do equilíbrio. A troco de que você vai ser tão agressivo com um amigo? Eu tenho muitos outros exemplos. Pessoas que abusaram do sexo com pitadas de dominação, esses sexos modernos de hoje em dia, e de tanto ir de cama em cama, de troca com parceiros e parceiras, a pessoa chegou a um ponto que, em sua ignorância, foi contagiado com SIDA ou HIV. Por quê? Dominava as pessoas sexualmente e se enaltecia com isso. Isso até aconteceu com uma amiga. Hoje ela tem uma imunodeficiência, que a gente chama em medicina de AIDS. Por quê? A sua célula agora está dominada, refletindo a classe de união sexual que a pessoa exercia. Aquele sexo bizarro, sexo animal. O que acontece? Vem um ser da natureza, desabilita a sua célula, agora a domina. Não há nada que mude esse quadro e até hoje não temos cura para isso. A própria diabetes. Pessoas que viviam fazendo fofoca, pessoas que viviam incitando emoções, e a emoção está ligada ao sabor doce. A razão está ligada ao sal, ou sabor salgado. E a neutralidade, o agridoce. É aquele que fala quando é para falar e que silencia quando é para silenciar.
e essa pessoa hoje ter uma moléstia incurável e não tem maior prova de karma inegociável que doença crônica. Então você imagina uma célula aparentemente saudável que se recusa, vejam, ela é mapeada assim, a se recusar a receber insulina. Seus receptores simplesmente são disfuncionais. Nada resolve. E ela vai morrer com essa diabetes. Minha avó, por exemplo, fez caridade, era muito fraterna, muito amável com todos e morreu de diabetes devido a isso. Conheci, olha, eu estou contando coisas do meu âmbito pessoal, casos que eu conheço e que eu participei. Eu observei, aconteceu na íntegra. Mas imagina o que acontece com uma humanidade toda dentro desse conceito de karma, que não é conceito. É uma lei. Simplesmente é como respirar. Você não consegue parar enquanto está vivo. E tudo que vem no ar, você respira. Você não tem como selecionar. Você não tem controle nem da qualidade do ar que você respira. E, no entanto, sem esse ar poluído, você não vive. A planta também. Se não for esse ar poluído que a gente joga e toda essa química toda, por um lado não teria poluição, mas também não existiria o reino vegetal. Não mais. Então perceba que se não tem uma reação a partir de uma ação, não teria nem ação. Porque a reação é a ação chegando ao seu clímax, chegando ao final e voltando. Porque não há movimento perpétuo. Não aqui, na matéria. Já ouvi de pessoas assim, né, na hora da raiva, dizer: eu vou ainda quebrar tuas pernas. E a pessoa hoje ter problemas no baixo ventre, doenças incuráveis, como câncer. Já vi pessoas serem mutiladas, não pelo que elas falam, e sim pela intenção, que muitas vezes elas não falam, não se encorajam para falar o que pensam, mas fala para outro e depois tu vê a consequência. A pessoa em silêncio, ela ainda sofre, porque o que vale é a intenção. Aqui vemos, por exemplo, a reação da água ao frio. Chegou a certa temperatura muito baixa, acontece entropia. O que é entropia? Entropia, também vamos ver karma na física. Uma xícara ou um ovo partido não volta a se reconstituir da mesma forma como estava, mesmo que você remende. É isso que fazemos aqui. Os oportunistas, os facilitadores, os médicos, os religiosos remendam. E fica tão ruim como ficou depois da reação necessária. Tem muitos casos, gente. Pessoas, por exemplo, que falavam mal das outras e terminaram com câncer no cérebro. Pessoas que reprovam o pensamento dos outros. Então veja o que magnífico, apesar de aparentemente drástico para quem não compreende, que o que acontece de mal a quem pratica o mal é sorte para essa pessoa de ter chance, a partir da reação de sua ação, de se tornar um dia bom, para depois de superar isso, se tornar alguém neutro. Há muitos outros casos, pessoas, por exemplo, que eu vi negociar. Algumas pessoas negociam, e às vezes nem percebem que negociaram. Quando, por exemplo, sempre era assaltada por pessoas de cor.
levou uma coronhada nas costas, levaram o seu carro e começou a espraguejar, vamos dizer, a blasfemar contra a raça negra, sendo que a humanidade é uma raça só, com tonalidades dependendo de qual a sua origem em um globo. Essa pessoa acaba tendo uma filha ou um filho que vai lhe dar uma aprazível nora ou genro de cor escura. Eu já vi acontecer isso. Então dá para brincar, você está no controle. Ah, eu faço o que eu quero porque eu tenho livre-arbítrio. Você não tem livre-arbítrio. Num planeta atrasado, você tem liberdade condicional. Você tem liberdade para algumas coisas. E quando você crê que decidiu alguma coisa, quando você está encarnado, perceba que tudo que lhe vem como opção para você escolher já está escolhido. Você escolhe dentro da opção de quem escolheu a opção. É como candidato político. Eles são selecionados para você sempre votar no mesmo, não interessa se é da esquerda ou da direita. Porque você não anda no meio. Você não vai reto no muro, equilibrado. Então, quanta coisa você não percebe quando vai falar de karma ou de dharma. Até inclusive quando acontece uma reação da sua célula sobre um medicamento, sobre um antibiótico, é um karma bom, ou bom karma, que também podemos chamar de dharma. É a lei acontecendo, está fluindo. Mas por que acontece com uns e não com outros? Por que acontece coisas boas, não, más com pessoas boas e às vezes coisas boas com pessoas más? É como diz aquele ditado gnóstico. Há tanta maldade nos bondosos quanto maldade nos bondosos. Há tanta maldade nos bondosos como bondade nos maldosos. Agora sim, isso é karma também. A reação da palavra, que não corresponde ao que você está pensando. Karma negativo também. Mas como assim negativo? Você, sem crédito, como você sustaria uma conta? Você não se esforçou, você não poupou. Percebam que a própria natureza ela tem ação e reação. E acontece ao natural. E a natureza não vai te perguntar se você tem crianças pequenas em casa. Ela vai derrubar sua casa, com você e todos dentro. Porque a lei é a lei. Quem anda pela lei não precisa seguir lei. Ela se torna ela. Aí você escolhe se você quer se sacrificar num mundo kármico ou quer ficar na santa paz dos mundos dármicos, mas com a condição ainda que quando você chega em Dharma, você não descansa mais. Apesar da paz. Paz reverencial a todos.